Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês o passo a passo dessa xicrinha de café expresso. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Nós damos início pelo cafezinho, com a linha marrom, com uma base circular simples de aumentos, como essa que nós explicamos no vídeo passo a passo. Iniciando com um anel mágico com 6 pontos baixos, temos aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. Essa é a nossa primeira carreira. E vamos fazer 6 aumentos em cada carreira. A próxima será de 6 aumentos, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Repetimos isso por toda a carreira e ao final vamos ter 12 pontos. A carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira e ao final da carreira vamos ter 18 pontos. Terminamos a carreira de número 3 com 18 pontos. A carreira de número 4, para que os aumentos não fiquem um em cima do outro e a peça fique mais redondinha, nós vamos intercalar os aumentos. Ao invés de eu fazer 2 pontos baixos e um aumento já no início da carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, seguido de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e lá no final da carreira eu faço o meu segundo ponto baixo que faltou aqui no início da carreira. Assim, os aumentos entre uma carreira e outra ficam intercalados e a peça fica mais redondinha. Ao final da carreira de número 4, nós vamos ter 24 pontos. 2 pontos baixos e um aumento pela sexta e última vez. Como eu dividi os pontos baixos no início da carreira, eu fiz um ponto baixo no início e faço agora um ponto baixo no final, intercalando todos os meus aumentos com 2 pontos baixos, terminando a carreira de número 4 com 24 pontos. A carreira de número 5, como os pontos baixos vão ser ímpar, então não tem como eu dividir metade no começo e metade no final. Então eu já coloco 3 pontos baixos já no começo e termino a minha carreira com o meu aumento. Repito esse processo por 6 vezes, 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vou terminar a carreira de número 5 com 30 pontos. Pela sexta e última vez, 3 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos essa carreira com 30 pontos. A carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar a carreira com 36 pontos. Como é número par, eu faço 2 pontos baixos no início da carreira e os outros 2 lá no final para intercalar os aumentos e a peça ficar mais redondinha. 2 pontos baixos e um aumento. Seguindo para 4 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e encerrando o final da carreira com 2 pontos baixos que faltou no começo. Fazemos os 2 pontos baixos restantes do final da carreira. E aqui
Nesse último pontinho, nós vamos fazer a transição do fio para a cor da xícara que você desejar. Pegamos a linha e a última laçada da agulha, para tirar as duas últimas alcinhas da carreira de número 6, nós fazemos a transição para o fio da cor da xícara. E a partir daqui, deixamos de trabalhar o café e vamos começar a trabalhar a xícara. Nós vamos fazer uma carreira de subida da borda da xicrinha. Essa carreira de subida, ao invés de pegar as duas alcinhas do ponto de base, nós vamos pegar a haste do ponto baixo. Essa que fica aqui, ó. Tá vendo? Essa é a haste do ponto. Aqui que nós vamos pegar e fazer um ponto baixo. Então, você, com a tua agulha, vem pela frente do primeiro ponto da carreira e por trás do segundo ponto e abraça essa haste. Dá uma laçada na agulha, puxa essa alcinha para cima e trabalha um ponto baixo. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo pela haste. E repetimos isso por toda a carreira nos 36 pontos. Entramos no próximo ponto pela frente, passamos a agulha por trás do ponto seguinte, abraçamos a haste do ponto baixo e fazemos mais um ponto baixo. Repetimos isso por toda a carreira até completar os 36 pontos. Mais uma vez. E a haste do primeiro ponto trabalhado nós também pegamos. Aqui. Esse é o nosso último ponto baixo, pegando a haste do pontinho. Temos aqui os mesmos 36 pontos e vocês podem notar que a carreira agora vai subir, ficou para cima essa carreira. Agora, nós trabalhamos normalmente, pegando as duas alcinhas do ponto de base e fazemos um ponto baixo. Repetimos isso por toda a carreira, sem aumentos, sem diminuições. Essa é a nossa 8ª carreira, de ponto sobre ponto. A 7ª carreira foi a carreira de subida pela haste do ponto da carreira de base. Terminamos a carreira de número 8 com os mesmos 36 pontos baixos. A carreira de número 9 também não tem segredo. Nós vamos fazer ponto sobre ponto dos 36 pontos dessa carreira. E terminamos a carreira com os mesmos 36 pontos. Terminamos aqui a carreira de número 9 com os mesmos 36 pontos. A carreira de número 10 será a borda da xicrinha. E essa nós vamos fazer em blô pela alcinha de trás, tá? Se na última carreira do cafezinho nós fizemos 4 pontos baixos e um aumento, aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos em blô pela alcinha de trás, 5 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, por 6 vezes, e ao final da carreira vamos ter 42 pontos. 5 pontos baixos e um aumento em blô também, pela alcinha de trás. Fazemos um ponto baixo, mais um ponto baixo na mesma alcinha. Repetimos isso por toda a carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Pela 6ª e última vez, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos em blô
e um aumento. Emblô também, 2 pontos baixos na mesma alcinha de trás. Terminamos a carreira de número 10 com 42 pontos. Então, vamos fazer mais uma carreira, a carreira de número 11, que será emblô também. Pela alcinha de trás, nós vamos fazer 42 pontos, os mesmos 42 pontos da carreira anterior. 42 pontos baixos, emblô, pela alcinha de trás, e terminamos a carreira de número 11 com os mesmos 42 pontos. Encerrando aqui a carreira de número 11 com os mesmos 42 pontos. A carreira de número 12, nós repetimos os 42 pontos, agora pegando as duas alcinhas, normalmente. Pegamos as duas alcinhas da carreira de base anterior e fazemos 42 pontos baixos por toda a carreira de número 12, tendo ao final da carreira 42 pontos. Terminamos a carreira de número 12 com os mesmos 42 pontos. A carreira de número 13 e 14, nós repetimos ponto sobre ponto desses 42 pontos. Então, são duas carreiras, mais duas carreiras, né, de ponto sobre ponto, a 13 e a 14. E terminamos a carreira de número 14 com os mesmos 42 pontos. Eu volto com vocês ao final da carreira 14 para mostrar como que fica. Terminamos aqui a carreira de número 14 com os mesmos 42 pontos. Agora eu posso dobrar essa parte bem no local onde nós fizemos as duas carreiras emblô seguidas. Aqui, dobramos para fora. E temos aqui a bordinha da xícara, bem definida, tá vendo? Porque nós fizemos duas carreiras emblô sequenciadas, o que ajuda a dobrar essa pecinha. O cafezinho, vamos agora fechar bem o anel mágico. Esse fio onde fizemos a transição, nós podemos dar um nozinho aqui e já arrematar ele. E aqui, para ajudar a deixar o café mais retinho quando a peça ficar pronta, você pode pegar uma lâmina de acrílico ou então aqui, como eu fiz, um pedacinho de garrafa PET cortada redondinho do tamanho da peça, com um furinho no meio para você passar essa linha. Então, esse pedacinho aqui de garrafa PET, eu passei com um paninho, passei com o ferro, ele ficou um pouquinho mais reto. E eu também moldei a peça, porque por ser de garrafa, ela fica meio arredondada. Então, eu virei bem até ela ficar bem retinha. Aí, eu coloco essa linha do anel mágico por dentro dessa pecinha, tá? E depois, deixo essa linha aqui pro final, pro acabamento. Eu posso pingar um pouquinho de cola aqui. Essa cola é Acrylex, é cola de tecido mesmo. A gente pinga um pouquinho aqui. Como vocês podem ver, a xícara já tá pegando forma. Agora nós vamos fazer o corpo da xicrinha trabalhando em cone, fazendo diminuições. Como que nós vamos fazer? A carreira de número 15 é uma carreira de número ímpar. Então, o que a gente tem que fazer a conta é que toda carreira de número ímpar nós vamos fazer 3 diminuições. E toda carreira de número par nós vamos fazer ponto sobre ponto, até chegar na carreira de número 25. Como que eu faço o cálculo para saber quantos pontos baixos entre cada diminuição eu preciso fazer? Eu terminei essa carreira de número 14 com 42 pontos. Eu tenho que fazer 3 diminuições. Cada diminuição me compromete 2 pontos. Então, eu tenho que saber que 6 pontos estarão comprometidos com as minhas diminuições. 42 menos 6, eu tenho 36. Então, eu tenho que intercalar esses 36 pontos entre cada uma das minhas diminuições. 36
divididos por 3 é 12. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E ao final da carreira, eu vou ter 39 pontos. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Tendo ao final da carreira de número 15, 39 pontos. Pegando as duas alcinhas do ponto de base. Normalmente. 5, 12. Fizemos 12 pontos baixos. E agora vamos fazer a primeira das 3 diminuições. Como que eu faço? Eu pego a alcinha de fora do primeiro ponto, com a alcinha de fora do ponto seguinte, dou uma laçada, tiro essas duas alcinhas da agulha e trabalho o meu ponto baixo. Repito isso até o final da carreira, 12 pontos baixos e uma diminuição. Pela terceira e última vez, 12 pontos baixos e uma diminuição. Terminamos a carreira de número 15 com 39 pontos. A carreira de número 16, como é número par, a carreira, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, dos 39 pontos. Repetimos os mesmos 39 e terminamos a carreira de número 16 com os mesmos 39 pontos. 39. Terminamos a carreira de número 16 com 39 pontos. A próxima carreira é a de número 17, número ímpar, então nós temos que fazer 3 diminuições. Se na carreira de número 15 eu fiz 12 pontos baixos e uma diminuição, na carreira de número 17 eu vou fazer 11 pontos baixos e uma diminuição, seguido pela carreira de número 18 de ponto sobre ponto. A 19 eu faço 10 pontos baixos e uma diminuição, seguido de uma carreira de ponto sobre ponto, que é a carreira de número 20. A carreira de número 21 eu faço 9 pontos baixos e uma diminuição e assim por diante. E vamos seguir essa mesma lógica por todas as carreiras ímpares até a carreira de número 25, sempre intercalando com uma carreira par de ponto sobre ponto. E eu volto com vocês ao final da carreira número 25, onde nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes, e ao final da carreira vamos ter 24 pontos. Pela terceira e última vez, 6, 7 pontos baixos da carreira de número 25 e uma diminuição. Terminamos a carreira de número 25 com 24 pontos. Então, desde a carreira de número 15, onde nós fizemos as primeiras diminuições, nós fomos diminuindo de 3 em 3. Então, a 15 ficou com 39 pontos, a 17 ficou com 36, a 19 ficou com 33 e assim por diante até chegarmos a 24 pontos. Agora nós vamos fazer a base da xícara. A carreira de número 26, nós vamos fazer em blô para dar esse mesmo efeito, dobrando a bordinha da xícara. Então, nós pegamos a alcinha em blô e como nós temos 24 pontos, nós vamos fazer 6 diminuições. Cada uma dessas 6 diminuições utiliza 12 pontos. Então, nos sobra 12 para dividir e intercalar entre essas diminuições. Então, 12 divididos por 6 me dá 2. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos em blô, ou seja, pela alcinha de trás, e vamos fazer uma diminuição. Isso por 6 vezes.
até chegar ao final da carreira, onde nós vamos ter 18 pontos. A diminuição em blow, nós temos que fazer um pouquinho diferente. Nós pegamos a alcinha de trás, puxamos uma alcinha. Na próxima alcinha de trás, nós puxamos também, ficando com 3 alcinhas na agulha. E tiramos essas 3 alcinhas, feito a diminuição em blow. Vamos fazendo isso por toda a carreira, 2 pontos baixos em blow e uma diminuição. Pela sexta e última vez, nós fazemos 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e a última diminuição. Terminamos essa carreira com 18 pontos, a carreira de número 26. A carreira de número 27, nós vamos repetir os mesmos 18 pontos, também em blow, pegando a alcinha de trás, mas agora sem diminuição, sem aumento, somente pegando a alcinha de trás em blow, nós fazemos ponto sobre ponto e terminamos a carreira de número 27 com os mesmos 18 pontos. Terminando aqui a carreira de número 27 com os mesmos 18 pontos em blow. A carreira de número 28, nós vamos repetir os mesmos 18 pontos, só que pegando as 2 alcinhas da carreira de base anterior. Vamos fazer ponto sobre ponto dos 18 pontos. Terminando a carreira de número 28 com os mesmos 18 pontos. E 18. Terminamos a carreira de número 28 com 18 pontos baixos. Agora, vamos encher essa xicrinha com a fibra siliconada. Não encher muito para que o cafezinho não suba demais, tá? Agora, colocamos a fibra de modo que só firme um pouquinho essa nossa xícara, não encha tanto. Esse fiozinho ainda você pode separar ali depois, pra gente dar um acabamento. Depois eu mostro pra vocês como que fica esse acabamento com esse fiozinho restante do nosso primeiro anel mágico. Não precisa colocar demais. A gente pode ir vendo aqui como que fica o café. E vai colocando o suficiente para que o café não suba, tá? Como essas dobras já dão sustentação à peça, então a fibra não vai ser para sustentar, vai ser só para preencher mesmo os espacinhos vazios. Nós terminamos na carreira de número 28 com os 18 pontos. E a carreira de número 29, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. E vamos terminar a carreira com 12 pontos. Então, fazemos um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do ponto de base normalmente, uma diminuição, aquela diminuição normal mesmo, pegando a alcinha da frente, com a próxima alcinha da frente. Fazemos um ponto baixo nessa diminuição e continuamos, ó, pegando as 2 alcinhas, um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Essa carreira de número 29. Pela sexta e última vez, um ponto baixo e uma diminuição. Temos ao final da carreira de número 29, 12 pontos. E aqui já arrematamos. Cortamos esse fio e com a agulha de tapeçaria arrematamos esses 12 pontos. Antes de arrematar aqui, eu vou passar essa linha do café, eu vou pegar ele entre um dos pontos aqui da base, ó, aqui, puxar ele aqui pra fora. E nesse mesmo local depois, eu puxo essa outra linha para dar um nozinho entre eles
e puxar eles lá para dentro depois, fazendo com que o café desça um pouquinho mais. Então, para dar o acabamento aqui, eu coloco a agulha de tapeçaria por baixo de cada alcinha de fora. Cuido para não pegar a minha linha marrom. Deixo ela solta ali entre os pontos. Ó, e depois de passar nas 12 alcinhas, eu fecho. Vou colocar essa linha na mesma saída aqui, no mesmo espacinho aqui nós colocamos, para que ele entre lá, para que os dois fios entrem depois lá para dentro. Aqui eu faço o mesmo esquema lá de cima, dobrando essa parte, deixando aqui, onde nós fizemos em blow, em destaque, para que essa viradinha dê uma sustentação na peça. Agora, eu puxo o café por essa linha aqui, ó, de forma que ele afunde um pouquinho mais. E o enchimento não empurre ele para cima, tá? O suficiente para que ele afunde. E dou um nó com a linha que me sobrou do acabamento da base. Um nó até lá para dentro. Esse nozinho ele vai entrar depois para dentro da fibra. Se não entrar, a gente dá uma empurradinha. Vamos fazer agora a alcinha da xícara. Para dar início à alcinha da xícara, nós vamos fazer 7 correntinhas. Pegamos a linha, fazemos nosso primeiro nó corrediço e a partir daqui 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir dessa correntinha, nós viramos ela do avesso e nesses pontos tracejados que tem aqui no avesso, nós vamos fazer em cada tracinho desse um ponto baixíssimo. Então, aqui, 1. No próximo, 2, totalizando 6 pontos baixíssimos. É uma carreira de reforço dessa correntinha. 2. 3 e o sexto e último ponto baixíssimo, 6. Terminamos os 6 pontos baixíssimos, voltamos com a agulha lá no primeiro ponto baixíssimo trabalhado e fechamos esses 6 pontos com um ponto baixo. 1. Seguindo para 2 pontos baixos, em cada um desses pontos baixíssimos, fechando esse circuito. 6, nosso último ponto baixo, em cima dos pontos baixíssimos trabalhados na correntinha. Opa, aqui escapou um fiozinho. 6. Ó, se vocês forem ver e eu for fazendo esse trabalho daqui pra cima, o direito vai ficar pra dentro e o avesso vai ficar pra fora. Então, eu vou colocar a agulha aqui pra trás, virar esse direito pra cima, pra que o ponto baixo fique aparecendo e não o avesso do ponto baixo. Aqui eu fiz a primeira carreira, agora eu vou fazer mais 15 carreiras de ponto sobre ponto desses 6 pontos baixos trabalhados.
Pega as duas alcinhas do ponto de base e vai trabalhando um ponto baixo em cada pontinho. O que vocês têm que cuidar é para não pegar o ponto, como os pontos estão muito próximos, é só cuidar para não pegar o ponto da outra lateral. Pega as duas alcinhas aqui, ó, e trabalha um ponto baixo. Ó como vai ficando o trabalho. Aqui já fizemos 2, 3 carreiras. Vamos fazer num total de 16 carreiras de 6 pontos baixos em cada uma dessas carreiras. Terminamos aqui as 16 carreiras e vamos costurar uma extremidade à outra. A gente vai unir 3 pontos desse lado com os outros 3 desse daqui, tá? Vamos costurar essas duas extremidades. Então, eu pego o pontinho, o primeiro ponto dessa lateral e costuro ao primeiro ponto da outra lateral. Atravesso do outro lado, tá vendo? O ponto dessa lateral e costuro com o ponto da outra lateral. Ó, fechei as duas extremidades. Eu posso dar um nozinho nesses dois fios aqui, o do começo do trabalho com o do final. Corto um deles. E com esse fiozinho que sobrou, costuramos aqui na lateral. Essa parte que tá a emenda, deixamos justinha a xícara. Podemos colocar junto nessa lateral onde acontece a emenda do espiral também. Costuramos na 4ª fileira, mais ou menos, tá? Como que eu faço a costura? Eu pego ponto por ponto, ó, aqui tá a emenda, eu vou pegar um pouquinho aqui acima, ponto por ponto, são 3 pontos aparecendo aqui. Tá vendo? Peguei 3 pontos da alcinha. Aqui. E vou juntar a 3 pontos da xícara, mais ou menos na altura da 4ª carreira. Então, peguei 3 pontos lá, pego 3 pontos aqui também. Vou juntar uma lateral com a outra. Agora, eu volto para a alcinha, pego mais 3 pontos da próxima carreira, que no caso é bem aonde fica a emenda. Eu peguei os 3 pontos aqui, eu vou pegar os 3 pontos próximo da emenda. 2, 3. Passo a linha agora pro lado de lá da alcinha, da xícara. Pronto, agora abracei os 3 pontos e vou pegar 3 pontos da carreira de baixo, os outros 3 pontos da carreira de baixo, daqui pra lá novamente. Então, aqui. 3 pontos, passa pro lado de lá novamente. Agora, eu pego mais 3 pontos da próxima carreira. Se eu peguei dessa, agora eu vou pegar aqui mais ou menos onde ficou a emenda mesmo. E passo a agulha pro lado de lá novamente. Vou para a próxima carreira da xícara e pego mais 3 pontinhos. Pegamos esses últimos 3 pontos da próxima carreira depois da emenda. E mais 3 pontinhos da próxima carreira aqui, da última carreira que nós vamos pegar. O segredo da costura, para ela ficar bem feitinha, é sempre costurar os pontinhos de uma peça com os pontinhos da outra peça, tá? Encerramos aqui e damos um nozinho.
O nozinho a gente pega um ponto ali mais de dentro, vamos fazer um nozinho lá pra dentro. Apertamos bem esse nozinho e levamos ele lá pra dentro da peça. Com a agulha mesmo, atravessamos a peça lá do outro lado. Puxamos bem esse nozinho. Ele entra dentro da peça, se você for olhar lá, ele já não tá mais, tá vendo? Ele entrou. Aí cortamos aqui bem rente e esse fio vai lá pra dentro novamente. Temos aqui a nossa xícara de café expresso. O passo a passo do pires estará disponível no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!